Oi. Oi? Me ouve? Oi, tudo bem? Pode puxar também. Se quiser, você... Tá bom. Falando nisso, cadê? Eu queria puxar um pouco pra cá. O pessoal que trabalha deitado, eu não... Só achar qual do lado que é. Esse desce e o outro lado muda atrás. Sou igual aqueles tiozinhos que dirigem em cima do volante. Mais que isso, não. Tá bom. Tá Daqui a bom. pouco tá sentado na mesa. Deitado aqui. Beleza? Pessoal, só gravar. Como vai ser gravado, vai ser, dá pra editar depois. Parou e tal. Aí você fala no vídeo lá. Boa, tranquilo. Só se divertir. Obrigada. Beleza. Valeu, Johnny. Vamos que vamos. Qualquer coisa, dá um grito. Beleza. A Kate vai subir aí já já. Tá bom, não indo lá pra mais. Valeu. Mi, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer uma abertura não sei como. Porque pra mim é tudo novo também. Tá? Então eu vou inventar alguma coisa, vamos ver o que dá. Eu acho que é bacana você fazer uma abertura falando sobre o seu canal, sobre a sua proposta. E aí você falar que vai iniciar, enfim, Tá. não sei. Como eu vou conseguir editar depois, vai ficar Depois mais também fácil. você grava, né, também, se for o caso. Então Legal. é tranquilo. Então Tá assim, eu vou fazer direto o seu episódio. Então tá bom. É mais fácil. Tá joia. Tá? Você quem sabe. Então dá, porque eu pensei justamente nisso, mas assim, aí eu coloco depois no trecho no começo. Legal. Então aí é tranquilo. Então tá bom. Tá? Então eu vou começar aqui, falar que eu tô no estúdio dos meninos, tudo certinho, só pra... Tá bom. Como que eu começo? Bom, vamos embora. Olá. Tudo bem, Milena? Olá, tudo bom, Nando? Tudo jóia. Nós somos o Pode Ser, um podcast que nós vamos começar agora. Tratar sobre alguns assuntos do dia a dia, da vida. Só que da vida real. Sem ser vida profissional, sem ser vida... que a gente dá muito valor, que é a vida financeira e profissional, ao que as pessoas são profissionalmente. Mas agora a nossa ideia aqui vai ser discutir o intuito do ser, da pessoa. E eu pensei muito em quem chamar, até os meninos aqui do Fly ficavam para mim, pega o primeiro convidado e vem, começa, depois você desenvolve. Eu falei, cara, eu tô pensando. Eu falei, você pensa muito, vai logo. E aí um dia eu acabei conversando com você e falei, pronto, achei meu convidado. Se ela topar, vai ser ela. Muito obrigada. Tá? Porque assim, vou te falar o porquê que eu quis te convidar, depois eu vou te dar os temas para você ir falando e a gente indo. E aí eu vou te apresentar direitinho, né, para o pessoal, porque a gente precisa saber quem é a Milena em si. Vou fazer um pequeno resumo bem rápido, talvez você nem saiba, mas eu conheci a Milena através da Kate. Vocês estudaram junto, né, um tempo atrás, vocês viraram muito amigas e logo depois acabei conhecendo você, o Marcelo, e por Deus a nossa amizade foi e vive até hoje. Com certeza. Que é o que eu acredito. E assim, a sua história assim fascina bastante a gente por tudo que você é e por tudo que você faz na vida no modo geral. Aí eu vou deixar para você contar, porque senão eu vou ficar dando spoiler aqui e não é legal. Então vamos lá. Eu tô hoje aqui com a Milena Kuroda, né? Tem um Instagram? Tem um Instagram, Milena Kuroda. Tá. Sigam a Milena e acompanhem um pouquinho da vida dela, que é fantástica lá no Instagram, viu? Como a de todo mundo, óbvio. E eu vou deixar aqui, porque o nosso intuito é falar sobre o ser. Por isso nosso podcast chama-se Pode Ser. Então, eu vou começar assim. Quem é a Milena? Então vamos lá, né? É difícil quando né? a gente recebe essa pergunta, porque geralmente a gente não para fazer uma análise de quem nós somos. Exatamente. Mas hoje eu consigo ver que a Milena é uma menina que nasceu lá na Penha, na zona leste de São Paulo. Tinha uma família, pai, mãe e uma irmã. Uma família que o pai era policial, a mãe era dona de casa, mas era bastante empreendedora, a irmã mais velha, e passaram por bastante dificuldades no quesito de saúde, na parte financeira, mas eu acho que é uma família que conseguiu fortalecer bastante essa pessoa que eu sou hoje. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, tive que estudar e pagar, né, os meus estudos.
Casei muito cedo também, até para organizar algumas coisas da vida que no momento estavam mais difíceis. Tenho uma filha, então eu sou casada, tenho uma filha, tenho 44 anos, e eu acho que a essência, né, se eu puder falar hoje de quem sou eu, é uma pessoa com muita fé e uma pessoa que tem sonhos, que eu acho que é o importante. A gente precisa sempre ter um sonho para ter um gás de correr atrás desse sonho e ter uma vitalidade, né, para que você consiga não só pagar contas, não só entrar naquela rotina maçante. Então, eu acho que fundamental é você ter um sonho, mas você ter uma fé também, independente de religião. Eu acho que você tem que acreditar em algo maior, em algo que te sustente, que te ampare nos momentos mais difíceis e nos momentos que são bons também, até para você ter uma gratidão, né, para você conseguir agradecer e não ter uma coisa de prepotência, de achar que eu consigo tudo, eu sou bom. Eu sou bonzão, né? Então eu acho que o fundamental é isso, a questão se perguntar hoje, quem é a Milena? A Milena é uma pessoa que acredita na fé e em sonho. Tá. Vamos falar um pouquinho sobre esses itens, sobre sua fé, sobre seus sonhos, sobre seus filhos, sobre seu marido, sobre a sua vida. Que eu acho que esse é o importante. Por que eu falo? Eu falo porque hoje nós vivemos num tempo que é engraçado você ver as pessoas sem esperança. Você falou uma coisa que é a realidade. O automático da vida. Todo mundo fala assim, eu tenho boleto, eu tenho para pagar, eu tenho... E isso ocupa a maior parte da nossa vida. E a gente não precisa ter um sonho que muitas vezes ele não vai ser alcançado. Até por uma questão financeira, por uma questão de estar muito distante da gente. Mas eu acho que são pequenos sonhos. Então, quando a gente pensa em algo simples, né? Eu quero fazer uma viagem sozinha com a minha filha. Seja fazer uma viagem para o litoral de São Paulo, para uma cidadezinha do interior de São Paulo... o fazer a viagem sozinha com a sua filha, você já vai realizar um sonho de ter um momento diferente, de ter uma vivência diferenciada. Então, às vezes as pessoas falam, meu sonho é ir para Disney, né? Fazer uma viagem com a minha filha para Disney. Mas às vezes está muito distante isso da nossa realidade. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter sonhos, sim, mas às vezes repensar algumas coisas, que talvez algo mais próximo da realidade seja mais realizável e aí pautável, isso, né? E aí você acaba não se frustrando tanto, né? Sim. Que é engraçado que a gente costuma, quando a gente fala assim, qual é seu sonho? A gente já imagina num iate, Isso! Não, e esse é o ponto. Essas pequenas coisas que a gente gostaria realmente de discutir. Que assim, o meu sonho é ter um iate. Beleza, mas um iate para você estar sozinho? Sim. Ou com pessoas só interessadas em estarem naquele iate e você não faz diferença nenhuma ali dentro. Então, assim, justamente esses os pontos. Daí, igual você falou assim, poxa, meu sonho era fazer uma viagem sozinho com minha filha. Beleza, concretizou, já fez, está programado. Então, vamos lá. Eu acho que, falando dessa questão, né, já que a gente entrou, né, nessa questão de sonhos, da viagem até com a minha filha, foi algo bem bacana, Nando, porque... eu descobri um câncer sem cura em 2018, né, em novembro de 2018. E desde então, não que minha vida tenha mudado por conta disso, até porque os meus valores, eu acho que já eram os valores que eu tenho hoje, firmes, né? Eu já conseguia aproveitar pequenos momentos com os meus amigos, com a minha família, antes da descoberta do câncer. Mas quando você recebe uma notícia de que você tem um câncer que não tem cura, você começa a pensar também na finitude da vida, né? Todo mundo sabe que vai morrer, mas quando você recebe uma notícia assim, olha, você tem uma doença e não tem cura, você fica com aquela mensagenzinha na sua cabeça, né? Você vai morrer. Então... que a gente ignora ela por toda a vida, né? Isso, porque qualquer pessoa pode morrer, né? A qualquer antes momento. De mim. Isso. Mas, quando você recebe um aviso, né, como esse... o diagnóstico, na verdade, você recebe meio que um aviso. Olha, você tem uma doença, não tem cura, a gente vai fazer um tratamento paliativo,
você acaba ficando um pouquinho mais atenta a algumas coisas. E foi então que eu acabei fazendo também. Eu não tinha feito ainda antes, mas eu acabei fazendo, junto com 2 amigas, uma lista de desejos, de sonhos. Interessante. E quando eu fiz essa lista, nós demos muitas risadas, porque o que nós fizemos? Primeiro, nós conseguimos escrever lá, cada uma no seu bloquinho de anotações, o que nós já tínhamos realizado de sonhos antes. Então, assim, quais eram as nossas conquistas, quais eram os nossos sonhos realizados, e aí o que a gente queria realizar daqui para frente. E só uma observação, minhas amigas não têm câncer, né? Era só eu, mas elas entraram no balaio. E aí eu coloquei algumas coisas que eu gostaria de realizar. Então, assim, se a gente pensar hoje, você tem uma lista de coisas que você gostaria de realizar antes de morrer? Uma única. Não é tão difícil assim. Eu quero aprender a surfar e pegar um tubo no Havaí. Ai, que demais! Só. Essa é a única coisa que eu penso em fazer. Muito legal. Eu coloquei algumas coisas um pouquinho mais distantes, né? Mas eu coloquei algumas coisas mais próximas também. Palpáveis, né? E próximas. Palpáveis. E uma delas era realmente fazer uma viagem sozinha com a minha filha. Que a gente tivesse um momento bacana, mãe e filha. E eu fiz o ano passado. Nós fomos para Gramado, foi bem gostoso, uma experiência bem bacana, porque aí nós dividimos, né, tudo somente eu e ela. Porque geralmente a gente viaja em família, né? Sim, a atenção acaba sendo dividida. Isso, dividida, né? Então, ou eu, meu esposo e ela, ou eu com a minha irmã e os sobrinhos, enfim. E aí fazer uma viagem somente com ela foi muito bacana. Foi uma experiência, assim, incrível. Então, foi bem legal. Dessa viagem em si, que assim, a gente faz um plano, executa e fala, quero mais. Gerou novas expectativas, novos planos com ela. Porque assim, essa era para realização, realizou. Sim, sim. Porque eu acho que assim, esse é o ser. É realizar, é viver. Né? Esse é o ponto. Eu acho que assim, a gente, quando você faz algo diferente, né, na vida, algo que você nunca fez, independente do lugar, né? Então, assim, é um lugar que eu já conheço, mas que eu fui sozinha com a minha filha, você tem experiências diferentes. E aí você sempre volta com um gostinho de quero mais da mesma experiência, né? Sim. Em outros lugares ou em outros momentos. Então, eu acho que a gente acaba renovando essa lista. Eu acho que é isso que é bacana. Essa lista não pode acabar. Sim. Né? Nunca. Então, assim, esse é o ponto que eu entendo. Mesmo que a gente... Independente da notícia que você teve e da vida em si. Isso. Independente se a gente vai deixar algumas coisas por realizar, mas se você tem aquela motivação de fazer algo diferente, você acaba acordando também com aquela maior disposição, maior vontade de conquistar, né? Eu, inclusive, você falando isso, eu lembrei de um livro que eu li, que é do Viktor Frankl. Não sei se você já viu ele, é o Em Busca de Sentido. Acho que eu não conheço. Viktor Frankl, ele é um prisioneiro do campo de concentração, que ele é o pai da logoterapia, se eu não me engano, é isso mesmo. Porque tem a loboterapia, tem loboterapia e logoterapia. Eu não sei qual que é o certo, mas ele é o pai dessa técnica, que é aquela que eles faziam no cérebro com agulhas. O dele não, ele é o estudo sobre a mente. E ele tem uma frase que eu acho fantástica, que é: quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Isso mesmo. E por causa disso, ele tinha feito essa tese, ele foi preso num campo de concentração, estou dando spoiler do livro aqui. E ele sai de lá com tudo na cabeça, porque os caras rasgaram tudo que ele tinha feito. E quando ele sai de lá, ele põe em prática, desenvolve, revive. E essa frase, eu acho que resume um pouco do que você está falando. Quem tem um porquê, enfrenta qualquer como, porque independente da tua notícia. E eu acho que esse é um mal moderno, vamos dizer assim. Por que é o mal moderno? Você vê pessoas que estão bem financeiramente, estabilizadas, que não tem muitos problemas, que você for analisar, problema todo mundo tem. Sim. E a pessoa não consegue viver. Ela não tem esperança no amanhã, no viver. E mediante a isso, você comentou da sua notícia, eu achei que nós fôssemos entrar um pouquinho mais longe, mas o sonho já entrou aqui, vamos embora. Não tem problema. Mediante a isso, como que aquela Milena que já tinha os seus valores
espirituais, os seus valores da sua espiritualidade, da sua comunhão com Deus, você já tinha isso. Como que essa Milena enfrentou e encarou tudo isso? É engraçado, Nando, porque vamos colocar aí há 20 anos atrás, eu passei por essa situação com a minha mãe. Ela também teve câncer, né? E quando ela teve a notícia que ela fazia quimioterapia, naquela época para fazer a quimio até ficava internada, né? Era um pouco mais agressivo. Eu me lembro muito bem de uma frase que ela falava muito, que era o seguinte: quando os médicos entravam no quarto, perguntavam para ela: Dona Ivete, como que a senhora tá? Ela sempre falava: eu tô bem, graças a Deus. Porque graças a Deus é comigo e não com as minhas filhas. Então ela tinha isso e eu ficava brava na época, falava: até parece, né? A gente não quer ver você sofrendo, tal. Mas com o passar do tempo, claro que a gente entende, né, o sentimento de uma mãe. E quando eu recebi a notícia, eu já tinha passado pela questão da minha mãe há 20 anos atrás, né, com o câncer. Ela faleceu na época. Alguns anos atrás do meu diagnóstico, eu tinha passado pelo câncer com a minha irmã, porque no nosso caso é genético, né? Nós fizemos todos os testes, tudo. E eu vou te falar que para mim foi muito tranquilo receber a notícia do câncer. Para mim não foi assim, um choque grande. Ok, tá com câncer, vou tratar, vou cuidar, vamos fazer o que tem para fazer. O difícil realmente foi saber que no meu caso não tinha cura. Então, assim, quando você recebe um diagnóstico de câncer de mama, não que seja fácil, não estou desmerecendo o diagnóstico de ninguém, pelo amor de Deus. Mas você tem uma esperança de cura. Você sabe que vai passar por um processo, de repente, de cirurgia, mastectomia, quimioterapia, radioterapia, e depois vai fazer o protocolo de a cada uma vez por ano ir no médico, fazer um acompanhamento, controle, um controle. Graças a Deus também que na maioria dos casos tem muito sucesso, né? Tem muito sucesso e é essa programação, né? No meu caso foi um pouco diferente, porque quando eu recebi a notícia do câncer, como eu já tinha feito alguns exames iniciais, né? Eu já recebi a notícia de que eu tinha metástase. E aí, assim, foi mais difícil por conta disso. Então, assim, você receber a notícia de que tem câncer sem cura é um pouco mais assustador. Mas, de qualquer forma, me fez voltar lá atrás e lembrar muito do que minha mãe falava. Graças a Deus é comigo e não é com a minha filha. Então, assim, se eu tiver que enfrentar, né, cirurgia, quimioterapia, radioterapia, eu tô aí. Não, né? Agora, você ver um filho passando, eu sei que não é nada fácil. Porque tá externo a você, né? Tá externo e é alguém que você ama muito, que você, né, não quer que sofra, que não quer que tenha os baques da vida, né? Isso. Então, a gente quer proteger sempre de tudo, isso, né? a gente quer proteger. E uma coisa também interessante, Nando, para falar, né, que assim, apesar do meu problema ser genético, eu fiquei muito tranquila, porque minha filha não é biológica, né? Minha filha é adotiva. Então, assim, é claro que existiu, né, um alívio, vamos dizer assim, deste momento minha filha não ser biológica. Porque ela não traz o gene, né, que está com um probleminha lá na família. Mas, por um outro lado, também me despertou um olhar para que minha filha faça um acompanhamento muito mais atencioso, isso, né? E muito antes do que nós fizemos, né, no meu caso, da minha irmã, enfim, porque nós não sabemos qual que é a genética da família biológica dela. Então acabou tendo isso. Mas para mim o tratamento em si, eu sou muito grata ao hospital que eu faço tratamento. Se eu puder falar aqui, fica tranquilo. É o Hospital São Camilo Oncologia, que é que é o antigo IBCC lá em São Paulo. Quando eu descobri minha doença, minha filha estava para completar 15 anos. Eu achei que eu não fosse conseguir fazer uma festa para ela, até por conta das sequelas, né, do tratamento, por conta dos efeitos colaterais. Mas assim, eu consegui na época, 6 meses depois do diagnóstico, fazer a festa da minha filha, comemorar os 15 anos dela.
E agora, esse mês, ela está completando 18. Então, assim, eu já vi ela começar a trabalhar, eu já vi ela entrar na faculdade, agora ela vai tirar carta. Então, isso faz diferença. Viver uma vida adulta, né? Isso. Viver a vida. As conquistas dela, né? Isso. Então, assim, são as pequenas conquistas do dia a dia que às vezes a gente nem para perceber ou dar valor. E eu consigo dar valor a isso. O quanto é importante para ela também ter a mãe presente nesses momentos. Nesses momentos, sim. Então... Sim. E assim, eu particularmente acho que são momentos que seria muito difícil não tê-la. Sim. Né? E assim, eu não sei qual a palavra usar, não é engraçado, não é interessante, não sei qual a palavra usar, mas o fato de que deu tempo de descobrir. Deu tempo de você viver, fez a festa de 15 anos, por isso que eu falei lá atrás, vê lá no Instagram, tá lá, tá lindo e maravilhoso lá. São processos e são coisas. Esses processos mudaram o ser da Milena, aquela Milena que a gente falou, o que é a Milena? Com certeza alguma coisa ou outra a gente muda a visão de como enxergar, mas a pessoa da Milena mudou? Não, foi só uma notícia, vou encarar e vou tratar, vamos embora. Não mudou, Nando. Eu acho que, claro que assim, o tratamento, ele traz alguns efeitos, né, colaterais, que às vezes a gente não são muito divulgados. É claro que quando você fala em câncer, você fala, a pessoa fica careca, né? Basicamente isso. Todo mundo imagina isso. A pessoa passa mal do estômago. Só que não, ele mexe também com a questão hormonal, ele mexe com a cabeça da sua cabeça, assim, neurônios. Porque é um tratamento forte. Agressivo. Né? Agressivo. Invasivo, então, né? é claro que lá no começo, eu comecei a perceber que por conta do tratamento, os remédios que eu estava fazendo uso, acabaram mexendo muito com a questão de humor, de paciência, dessa instabilidade emocional, mas não porque eu estava fragilizada, e sim porque a medicação estava fazendo efeito. A química do corpo reagindo. E aí, assim, na época, os médicos encaminharam para, vamos fazer acupuntura, vamos fazer reiki, né? Vamos passar na psicóloga. E aí eu fui fazendo esses tratamentos alternativos, foi dando uma amenizada, mas chegou num ponto que eu falei, olha, preciso de remédio, preciso de ajuda um pouquinho mais forte. Química, né? Isso. E aí o médico falou, não, ok, vamos entrar com um remédio. E aí a gente entrou com uma medicação para amenizar um pouco esses efeitos. Então, se você falar, você mudou? Não mudei. O que eu era, eu sou. O que eu fazia, eu faço, em termos de pensar no outro, pensar na minha vida. Mas, assim, algumas adequações eu tive que fazer por conta do tratamento, né? E a vida passou a ter pressa, né? Sim, também tem isso, né? Não pelo fato que você comentou no começo sobre a finitude da vida, que a gente não pensa nisso. Recentemente, a Kate passou por 2 episódios na família, né? Inclusive um com câncer, que foi o Fumê. E a gente sempre, eu e ela conversava muito e citava você. A forma em que vocês encaram as coisas diferentes. Ele encarava e você encarava. E os dois com o mesmo pensamento, não é de condenar ninguém, criticar ninguém, culpar Deus, culpar isso. Não, nenhum de vocês dois fizeram isso, não. Porém, até um certo momento, ele viveu bem. Depois ele se fechou e acabou. Ele se fechou no mundo dele. Não que ele tenha se entregado, mas ele se fechou no mundo e vivia no mundo dele. Se você fosse lá, você tinha. Se não, ele falou, eu só quero ficar até aqui. Eu não sei o que ele pensava sobre. Né? A gente não conseguiu conversar a ponto dele falar sobre o que ele pensava. Né? E você era completamente diferente. A gente tem amizade, a gente dificilmente quase se encontra, mas quando se encontra parece que foi ontem. E a gente vê a forma de encarar que é diferente. Mas sabe o que eu acho também, Nando? O tratamento, ele é muito cansativo. Sim. Então, eu acho que assim, você tem algumas fases em que você está bem, em que você está mais disposto até interagir ou até realizar algumas atividades ou tarefas rotineiras, si, né? tarefas, enfim. E vão ter alguns momentos que realmente você está cansado. Fecha. Eu acho que existem momentos que você acaba tendo
que respeitar o seu corpo, respeitar o seu limite, sabe? Porque não é fácil. Então, a gente... Eu imagino, e eu fico pensando no caso dele em si, justamente isso. Ele foi uma pessoa que ele sempre se doou e se entregou completamente. Então, eu acho que é por isso que a gente sentiu muito esse momento dele. Sim, sim. Né? Então, assim, graças a Deus, hoje ele está bem. Né? Sim, sim. Ele já está bem hoje, porque pelo que eu creio que ele está bem. E isso é o que eu te falo da pressa, porque a gente só conhece isso aqui, né? Sim. Então a gente tem pressa em viver. E aí eu te pergunto, o que você pensa ainda? Você falou das pequenas metas, das médias metas e as metas longas. O que você ainda tem? Você fala assim, bom, melhor, vou refazer a pergunta da seguinte forma. Como que você organiza essas pequenas, médias e grandes metas e quais são as que você ainda tem a fazer e as que você já fez? E depois, já vou pergunta em cima de pergunta, eu sou assim. Já tô ficando confusa. E depois eu quero que você me fale assim, das que você já realizou, aquela que você falou assim, nossa, 10, já foi, era uma das mais preocupantes que eu queria e já está feita, ok. Bom, minha cabeça não está muito boa, não vou lembrar todas elas aqui. Mas uma das coisas que eu tinha colocado lá na minha listinha era conseguir quitar a minha casa, conseguir em vida, né? Ter a minha casa, falar, olha, é minha. Isso eu já consegui, graças a Deus também. Que bom. Eu tinha o sonho de ter uma cachorrinha de pequeno porte, porque minha vida toda eu sempre tive cachorros grandes, você sabe. A ferinha, né? Sempre tive Rottweiler, Weimaraner, sempre cachorros de grande porte. E aí eu queria ter uma cachorra que pudesse dormir na cama com a gente, que pudesse, né, ficar junto o tempo inteiro. E agora eu tenho a Tuti, que é uma piquititica lá. Ainda temos a Bela hoje, que é uma Rottweiler, mas temos também a Tuti. E sonhos ainda a realizar, um dos meus sonhos é ver a neve. Que eu não conheço, não senti. É sentir Legal. Realmente a neve. A então, neve assim, si. eu não tenho só o desejo de ir em algum lugar, né? Que eu veja a neve, ou que eu gostaria de sentir a neve caindo, sentir aquela sensação de estar nevando, né? Isso. Mas, para você ter ideia, né? Alguns sonhos mais próximos também, que eu já tinha lá na minha listinha, já realizei, mas sempre continuam lá em aberto, é tomar banho de chuva, tomar banho de cachoeira, tomar banho de rio, que eu adoro, tomar banho de mar. Então, assim, sempre que eu vou, eu coloco lá. Eu sou de peixes, né? E aí eu sempre coloco. Então, para você ter ideia, eu tenho uma amiga que mora na minha cidade, a Nani, e às vezes, quando a gente vê o tempo fechando, a gente já troca mensagem. Amiga, vamos tomar banho de chuva? A gente já saiu de carro atrás de chuva. O pessoal normalmente corre da chuva. Né? A gente vai atrás da chuva. Então, assim, essas coisas de tomar banho de chuva, ver a lua nascer, ver o sol nascer, que são coisas que eu adoro, que eu acho que traz uma energia muito boa pra gente. Então, tudo isso tá lá na minha listinha também. Legal. E dessas pequenas coisas, o que te marcam mais? O fato ou quem está junto com você no fato? Eu acho que quem está com a gente no fato, né? Quem está vivendo aquilo com a gente. Então, isso faz toda a diferença, né? Sim. Eu acho que você tomar um banho de chuva... Então. Oi, amiga. É o alarme que disparou. Ótimo. Deixa eu ver. Bom, faz o seguinte, continua falando do fato. Tá, quer refazer a pergunta, não? Eu nem lembro como que Você eu fiz. Perguntou se o que era mais importante... Isso. Olha, eu tô boa de memória. Se o que era mais importante era o fato ou quem estava junto? O que é mais... É isso. Então faz assim, continua já com a resposta. Vamos lá. Então tá bom. O mais importante é quem está com você naquele momento, quem está vivendo com você. Então,
você tomar banho de chuva junto com a sua filha, com o seu marido, com a sua melhor amiga, faz a diferença. Você viajar com a sua irmã, com a sua filha ou com uma amiga, eu acho que é diferente do que você estar sozinha. Para mim faz diferença, né? Talvez para algumas pessoas estar sozinha, conhecer algo, né, sozinha, também ok. Mas no meu caso, eu prezo muito por essa questão da relação humana, das pessoas que eu gosto, que eu convivo, estarem próximas. Legal. E mediante a isso, a essas pessoas que estão próximas, como que você faz para estar junto? Porque hoje em dia, ainda mais agora, acabamos de sair de uma pandemia, foi muito complicado. Sim. Então, assim, como que é o estar junto hoje, depois de tudo isso? Porque, assim, é o que eu tô te falando, eu não sei de nada referente a cuidados. Até hoje, quando você vinha pra cá, eu falei pra Kate, e agora? O que a gente vai fazer? Ela tá podendo se alimentar de tudo? Como que tá? Porque a gente fica perdido pelo nosso desconhecimento. Então, Nando, eu sempre fui uma pessoa que minha irmã brinca que eu vivo inventando moda, né? E quando eu tô disposta, eu sempre sou aquela que gosto de organizar encontros da família, gosto de marcar viagem com as minhas amigas, gosto de marcar um café, gosto de repente, soltar lá no nosso grupo, vamos marcar um almoço. Então, assim, eu acabo provocando em algumas situações momentos para estar junto com as pessoas que eu gosto. Eu sempre me esforço para estar com as pessoas. Também não vou dizer assim, você todo final de semana, você sai, você está em aniversário, você está em festa, você está na casa de alguém. Não tenho isso. Mas eu gosto de estar com a minha irmã, gosto de estar com a minha família. Então, sempre que a gente pode, a gente se reúne. Tá. Você se sente, vamos dizer, não a motivadora, não a causadora, você se sente o fator motivador dessa união? Você acha que você é o elo dessa união da família? Ou isso faz parte da sua família, da sua irmã, de todos os outros que estão em volta? Eu acho que a gente vem de uma família que a gente tinha bastante essa união. Tanto que na família, né, da minha mãe, nós somos em 10 primos. E a gente consegue, até nos dias de hoje, com todos já com as suas famílias, com as suas vidas, enfim, a gente consegue se reunir periodicamente. Eu acho isso muito bacana, porque isso acaba valorizando e resgatando raízes lá de trás, dos nossos pais, que no caso da minha mãe já faleceu, mas temos alguns tios vivos, dos nossos avós. Então, assim, aqueles encontros de natais que nós tínhamos, encontros em Dia das Mães, ou mesmo almoços de domingo, hoje a gente consegue se reunir com os nossos filhos, com os maridos, até com os filhos dos filhos, né? Então, eu acho que isso já vem um pouco da família, que tem essa essência, mas algumas pessoas acabam provocando um pouco mais. Porque é claro que tem aquelas que são um pouco mais tranquilas ou um pouco mais desligadas em relação a isso, né? Mas quando a gente provoca, acaba acontecendo. Isso é legal. Entendi. E de tudo, da família, o que você pensa hoje? Fala assim, a minha vida hoje é assim e eu gosto que ela seja desse jeito. Ou então, disso eu não gosto na minha vida e isso aqui, se eu pudesse, eu mudava. Tem algo, não? Olha, Nando, o que eu acho que hoje é algo que eu consigo um pouco mais do que eu conseguia tempos atrás, até por questão de maturidade, né? Me preservar no sentido de que eu não me sinto na obrigação, às vezes, de fazer algo só para agradar outra pessoa. Então, vou dar um exemplo. Você é convidada para um aniversário, mas você vai ter que se deslocar, ou você não está muito afim, porque vão ter pessoas que você não curte muito. E eu sempre fiquei muito chateada ou muito preocupada em deixar de ir, porque, de repente, não vou, né? A pessoa vai achar que eu não gosto dela. Vou recusar um convite. E com o passar do tempo, eu acho que a gente começa a
a olhar um pouco mais o que você quer para você, aonde você quer estar. E aí, assim, às vezes recebe um convite que você até gosta da pessoa, mas você não quer estar naquela situação ou naquele ambiente. Então, hoje eu consigo agradecer, olha, não consigo ir hoje, depois a gente marca um café, enfim. Mas antes era algo que eu não conseguia. Então, eu me desdobrava para fazer pelos outros. Ainda dou umas deslizadas, né? É porque daí, na verdade, eu acho que não é o fazer pelos outros. Eu acho que às vezes a gente tem aquela convenção social de manter a nossa imagem, vamos dizer assim. Sim, e é inconsciente, né? Isso. É coisa aprendida e repetitiva inconscientemente. Sim. Você então acha que isso é só um problema? Exemplo, né? Não, então, mas você acha que isso é um problema? Não, eu acho que isso é uma coisa boa que mudou. Eu acho que, assim, isso é uma coisa que a gente aprende com o tempo, né? Sim. Eu percebo que quando mais jovem você acaba não tendo muito essa noção do falar não, do não se colocar em alguma situação que você vai se sentir incomodada às vezes. E eu acho que isso, pelo menos para mim, com o passar do tempo, ficou mais tranquilo. Você se dá bem com o não? Você fala não fácil? Não é fácil. Não é fácil porque também, culturalmente, né, nós não fomos treinados para isso. A conviver com isso. Isso. Né? Então, às vezes, incomoda você falar um não, né? Ainda mais quando tem insistência. Não, mas faz de tal jeito. Isso. Não, eu pergunto porque eu tenho esse mesmo problema. Não quero. Não for porque eu não quero. Mas é que... Não, mas... Tá bom, vai. Aquele ceder do... Tá bom, vai. Sim. E aí você vai e fala, poxa vida, eu não queria ter vindo. Até a Kate fala assim pra mim que se eu não queria ter ido, era só eu não ir. Não precisava ficar com aquela cara. Ótimo. É os anos da convivência, né? Mas vamos lá. Seus pequenos sonhos, seus pequenos planos, os planos médios, a neve. A neve é um ponto. Tem ideia de quando, que se você já vai... Tá programado essa neve aí? Porque agora começou a abrir tudo de novo, começou a voltar muita coisa. Mas aqui para você tem uns outros pormenores para pensar. Então, na verdade, a gente ainda não tem, né, data, porque como eu estou fazendo um tratamento que é a cada 21 dias, então ele requer um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção aí em relação à minha organização também com outras situações, né? Mas é um desejo que eu tenho. Então, eu sempre também penso nessas possibilidades junto com o meu médico. Então, às vezes, quando eu quero fazer algo diferente, eu pergunto se eu consigo ficar alguns dias sem ir no hospital, se eu consigo fazer uma viagem, quais são os cuidados que eu preciso ter, né? Então, mas está aí na gaveta. Tá certo. Espero que seja logo. Tá dando jeito já. Né? E aí, vamos lá. Tem uma outra questão que eu queria saber referente à sua filha, né? De todo o teu processo, de tudo que você vive e passa hoje, como você acha que ela absorve, qual é a sua visão mediante ao que ela vê e entende tudo isso? Eu acho que logo no começo ela teve uma questão de repente, criar uma barreira para que ela não recebesse todas as informações da forma que elas eram. Então, até é um bloqueio, acho que natural, para que ela não participasse tanto do processo, uma defesa, e não sofresse com aquilo, né? E até porque ela estava em plena adolescência, né? Aquele mundo de prestes descobertas. a fazer 15 anos. Então, ela estava muito mais preocupada em saber qual era o vestido que ela ia usar na festa do que se eu tinha quimioterapia ou não. Mas, com o passar do tempo também, essa rotina dentro da minha casa, ela foi mudando. Sim. E aí a participação dela foi se tornando mais efetiva e um pouco mais consciente. E também o amadurecimento, né? Então, já se passaram 3 anos. Hoje ela consegue entender que quando eu estou em tratamento, eu estou um pouco mais frágil, um pouco mais debilitada. Quais são as formas que ela pode me ajudar, ou quando ela precisa me ajudar. Eu acho que isso acabou também
tornando algo da rotina dela. Em relação a sentimentos, a gente não que procure não falar sobre isso, mas é algo que a gente não fica sofrendo. Se blinda, né? Não fica. Acho que a gente não precisa ficar o tempo inteiro esfregando isso na cara, né? Então, assim, é tranquilo. A gente tem a nossa rotina normal em casa. Mas igual um dia de cada vez, igual o Alcoólicos Anônimos. Isso mesmo, hoje, um dia de cada vez. E tem dia que eu tô bem e tem dia que eu não estou bem. E isso ela também passou a entender, né? Então tem dia que eu consigo sair de carro, levar ela para o trabalho. E tem dia que eu não consigo. E ok, né? Para ela tudo bem. Para ela tudo bem. O dia que não consigo, ela pode até ficar um pouco mais chateada, mas ela vai de ônibus. Então... Entendi. E outra coisa agora que eu queria te perguntar era assim, como que é a Milena mãe? Como que foi? O primeiro passinho, primeiro dia de aula e assim por diante. Descreva a Milena mãe. Então, eu sempre tive o sonho de ser mãe de menina. Isso é muito, muito engraçado também, né? Desde novinha eu pensava que eu seria mãe e que eu seria mãe de uma menina. E aí, quando eu casei, né, logo no início não consegui engravidar. Já tinha uma experiência na minha família da adoção, que é o meu sobrinho. E aí nós optamos, eu e o Marcelo, pela adoção. Aí fizemos todo o processo, enfim. E quando surgiu a oportunidade de adotar uma criança, era uma menina. Então isso foi bem incrível. Eu consegui acompanhar muito bem o início, né, da vida dela, os primeiros meses. Depois, sempre trabalhei fora. Então, acompanhava um pouco mais distante, né, no dia a dia. Era só aquela coisa de levar para a escola, já ir trabalhar, só na volta pegava. Então, ela ficava ou o dia todo na escolinha, ou tinha babá em casa. A gente foi se virando do jeito que dava. Mas a gente sempre teve uma parceria muito forte. Então, assim, isso é muito bacana também. Porque a gente sempre foi muito companheiras. Então, desde assistir um filme da Disney com ela, que a gente assiste até hoje, um desenho da Barbie, e isso seguiu até os dias de hoje, né? Então, eu percebo que ela é bastante minha companheira no sentido de compartilhar as coisas, de contar quando ela sai para uma festinha ou quando ela vai na casa de alguma amiga, então ela me conta o que aconteceu, quem estava. Ela tem esse prazer de compartilhar as coisas, né? Isso é bem bacana. E a fase da adolescência? Eu acho que a fase mais difícil foi a fase, acho que dos 11 aos 14. Foi uma fase bem difícil, né? Que é uma fase que eu acho que eles têm já te questionar mais, a bater de frente, às vezes, na sua colocação, né? Então, parece que é sempre do contra. Você fala que é azul, eles falam que é vermelho, né? Eu acho que, para mim, foi a fase um pouco mais difícil. Depois dos 15 anos, eu acho que ficou bem tranquilo. Aí, também, ela já começou a trabalhar, já como menor aprendiz, já está estudando. Então, agora já está numa outra rotina, nessa fase mais adulta, de entender, né, o valor do dinheiro, de quanto custam as coisas, de saber que as coisas não são tão fáceis, né? Não é de graça. Não é a geladeira que dá leite, né? Que a gente não tem plantação de notas de 100 reais. De 100 reais, porque existe, né, acho que a gente sempre quis dar o melhor. A gente é de uma geração que sempre quis dar o melhor para os filhos do que a gente teve até. Eu acho que, se a gente puder falar, acho que a grande maioria da nossa geração foi assim. Trabalhou, tentou conquistar o máximo de coisas para conseguir dar uma vida melhor para os filhos do que nós tivemos enquanto crianças, enquanto adolescentes. E aí eu não sei se foi o erro ou não, mas criamos também crianças e adolescentes que sempre tiveram tudo do bom e do melhor e sem muito esforço. É o falado de mão beijada, né? De mão beijada. Então, é uma geração que cobra, que gosta de coisas boas, mas que muitas vezes não sabe o valor. Exatamente. Então, é importante, eu compartilho bem dessa questão do jovem aprendiz, de começar a trabalhar com 16 anos. Na minha opinião, poderia até ser antes,
porque eu trabalhei enquanto estágio desde muito nova. E antes de estágio, eu já trabalhava ajudando minha mãe em venda de salgados, em outras coisas. E eu acho que isso te traz uma maturidade no sentido de que as coisas custam, existe um valor que não é assim, peço aqui e minha mãe dá porque é um caixa eletrônico, né? Então não é assim. E aí, quando ela começa a trabalhar, eu acho que ela começa a entender, né, o real significado do dinheiro, o valor do dinheiro. E a gente também orientou ela para que 50% do salário entrasse numa conta poupança e os outros 50% ela utilizasse para as coisinhas dela. E foi fácil? Não, porque não é fácil, né? Não é fácil porque ela, no começo, era até engraçado. Ela perguntava para o Marcelo, que é quem cuida do dinheiro dela, se ele não estava usando o dinheiro. Porque ela não conseguia entender que tinha uma conta, que era poupança e que estava lá guardado o dinheiro dela. E aí, nos primeiros meses, a gente conversou bastante com ela, que isso era importante, porque mais para frente ela ia querer tirar a carta de habilitação, ela ia querer estudar, né? Então, que ela tinha que guardar. Então, a gente conseguiu fazer esse trabalho aí, né? Depois vou precisar conversar com o Marcelo. Como que faz isso? Ele pode te dar algumas dicas. Não, legal. E ainda na Juliet, você tem influência sobre o que ela quer hoje? Quando eu digo influência, assim, ela se espelhou em você para querer profissão. Você acha que a sua influência está muito grande ali ou não? Por que eu falo? Eu falo porque eu costumo olhar algumas coisas que a gente, queira ou não queira, a gente repete alguns ciclos da vida. Sim. Né? Os filhos sempre espelham pai ou mãe para seguir em algo. Né? Bom, não sei se é coincidência ou não, mas você foi casada com um policial. Isso. E coincidência ou não, meu pai era... Então, policial, justamente por isso que eu tô te falando, entendeu? E assim, você acha que você vê essas influências na Juliet? Eu acho que a gente consegue enxergar a influência nos nossos filhos, né? Até em comportamento, Nando. Eu acho que isso é bem interessante também. A Juliet muitas vezes me deu alguns problemas na escola em relação a estudar. Né? Notas, dificuldade de aprendizagem. Você cobra o 10? Não, nem cobrava 10, viu? Nem cobrava 10. Era uma mãe boazinha. Mas ela tinha essa dificuldade. Por um outro lado, sempre que eu ia em reuniões, desde pequena e até agora no terceiro colegial, segundo, né, nem é colegial, mas é ensino médio, né? Médio e fundamental. No ensino médio, nas reuniões, eu sempre recebia elogio do comportamento dela em relação à educação. E isso, para mim, parece que já bastava. Eu achava muito interessante... Sobressaía ao número da nota. Sim, porque assim, as professoras falavam, olha, ela é uma menina que é muito educada, que sempre agradece, que sempre pede por favor. E eu saía da reunião, para mim, ok. Porque para mim, isso é o que ia fazer diferença o resto da vida dela. Ela ser uma pessoa educada. Porque o que a gente vê hoje é assim, pessoas muito mal educadas. Essa é a grande verdade. Mas não é porque eu trombo todo dia na rua com pessoas mal educadas que eu gostaria que minha filha fosse mal educada também. Eu acho que a gente tem que ser aquilo que a gente acredita, ser aquilo que a gente aprendeu com os nossos pais. Eu acho que isso eu trago muito também dos meus pais. E isso eu fico muito tranquila em relação a ela. Em relação à profissão, né, não interferir. Ela fez a opção dela. É claro que a gente vai tentando dar uma ajustada, tentando dar uma encaminhada. A princípio, ela queria música, ela queria algo mais artístico. Mas eu tentei explicar para ela que, no momento, ela precisaria ter uma profissão que gerasse dinheiro, para que depois ela, de repente, optasse por uma profissão que gerasse prazer, que gerasse uma satisfação maior. E ela acabou optando por fazer pedagogia, e eu achei que ok, incentivamos, ajudamos ela a escolher lá, a fazer
as inscrições, enfim, deu tudo certo. E ela encara de boa. Encara de boa. Encara de boa. É claro que dá umas reclamadas, né? Porque isso qual é adolescente normal, que não né? reclama? Ou você acha que é fácil acordar cedo e trabalhar, estudar à noite? Facinho. Mas eu sempre facinho. falo para ela também, se você quiser, um dia eu faço o roteiro que eu fazia quando eu era jovem e fazia faculdade. Pra você então, ver, assim, né? trabalhava lá no centro de São Paulo, voltava, passava lá na Penha, que é na Zona Leste, saía da Zona Leste, ia lá para São Miguel, para a faculdade, depois à noite voltava. Então, assim, todo mundo Não é tem essa fácil pra rotina, ninguém, não é né? fácil para ninguém. Não é. Então- Infelizmente, não é. Não é. Não, legal. E, Milena, futuro. Você é presa ao futuro? Você pensa em futuro? Como que você lidar com o futuro? Então, Nando, eu não fico pensando muito no futuro, né? Eu gosto de viver o hoje, viver o agora, viver da melhor forma. Não fico sofrendo por aquilo que eu não tenho ainda ou que eu não fiz ainda. É claro que a gente tem que ter a expectativa, a gente tem que ter o nosso sonho, mas eu acho que a gente tem que viver o agora. Então, assim, o hoje, eu não consigo fazer uma viagem, né, que eu gostaria, por conta do meu tratamento, eu vou ficar me lamentando, vou ficar sofrendo por conta disso? Não. Eu vou fazer o que eu consigo. Então, eu consigo almoçar com os amigos, eu consigo passar um final de semana na casa da minha irmã, é isso que eu vou fazer. E eu vou curtir isso, eu vou viver isso da melhor forma. Eu não vou ficar me lamentando, mas eu não queria estar aqui, eu queria estar em tal lugar, porque seria mais bacana, seria mais interessante, né? Eu acho que a gente tem que viver na intensidade e viver também da melhor maneira o que a gente está vivendo e se propôs a viver hoje, agora, né? Não, interessante. Interessante. E assim, para você, o que você espera do mundo no modo geral? É claro que se a gente for parar para olhar para certas coisas, a gente não vai esperar nada. Mas qual que é a sua visão então, de mundo? Essa pergunta é um pouco difícil. Não é nada. Se fosse sim. fácil, eu te perguntava, você quer ver uma mais difícil? Me dá 6 números para me ganhar a Mega Sena. Essa ficou fácil. Não, sabe por que eu acho difícil? Eu não sei se é porque eu ando muito desacreditada do ser humano. Eu acho que, assim, é claro que, né, o seu podcast tem todo esse foco de trazer a valorização das coisas boas da vida, o exemplo de pessoas que são do bem. Sim. Mas eu acho que é isso, Nando. Às vezes a gente conversa, eu em casa, eu e o Marcelo, e a gente comenta o seguinte: se todos os dias você quiser sair de casa e arrumar confusão na rua, você arruma. Hoje tá fácil. Muito fácil. Porque as pessoas estão vivendo, acho que não sei se é um momento, e não vou falar que é por conta da pandemia. Eu também acho que não. Não tem nada a ver com isso. Mas estão vivendo num momento que elas só pensam nelas, elas só querem as coisas para elas. E aí, quando você sai na rua e você, em qualquer deslizezinho que você tenha, por conta, sei lá, de uma seta que você não deu, ou porque você parou numa vaga e a pessoa ia parar, não sei. As pessoas explodem, as pessoas agridem, as pessoas se transformam. E isso é muito ruim. Isso faz com que eu vejo que isso vai diminuindo, vai minimizando a vontade de estar com outras pessoas. Não sei, né, como que é isso para vocês, mas eu acho que o ciclo de amizades, o ciclo de convivência, eles têm, para mim, pelo menos, se afunilado cada vez mais. Eu acho que é generalizado isso. A questão de grupos no WhatsApp. Eu tenho, acho que, no máximo 3 grupos de WhatsApp. Não tenho muita paciência para essa questão de grupos, enfim. Mas cheguei a participar de um grupo que era até um grupo de pais da catequese da minha filha. E, assim,
por coisa boba, sabe? As pessoas meio que se agredindo, meio que baixando o nível. Uhum. E para mim isso não dá. Não tenho mais paciência, não tenho vontade de viver isso. É. Então, se você me perguntar, né, você acredita que pode ter um mundo melhor? Eu hoje, sinceramente, não acredito. Eu acho que a gente consegue fazer um mundo melhor dentro da nossa casa. O nosso mundo. O nosso mundo. Porque, infelizmente, o que a gente vê é isso. É como que eu posso falar? Uma violência gratuita, uma agressão gratuita o tempo inteiro. Vou te contar um episódio que, assim, eu vivi em 2 momentos agora, recentemente, né? Que não são engraçados. Podem até parecer engraçados, mas não são. Mas por conta da minha doença, eu tenho direito ao cartão de pessoa com deficiência, da vaga especial. E não é porque eu tenho câncer de mama, é porque eu tive, né, diagnóstico de câncer de mama, mas também nos ossos. Então, eu tenho uma questão na coluna, de locomoção, enfim. Mas, por eu ter cabelo na época, né, porque foram alguns meses atrás, as pessoas não me enxergavam como pessoa com câncer, né? Visualmente. E aí, em 2 situações, eu parei na vaga especial, que é vaga de deficiente, com o cartão de deficiente. E a pessoa, a primeira delas era uma senhora, que super me agrediu por conta de parar na vaga especial. Então, assim, ela chegou a me ofender com palavras, né, feias, porque eu estava parando numa vaga especial. E aí, neste momento desta senhora, eu acabei perdendo um pouco a linha. Calma. E acabei respondendo. Né? Acho que eu não estava preparada para aquilo naquele momento. Acabei respondendo. E aí, assim, acabei também ofendendo ela, enfim. E num segundo momento, eu parei na vaga especial. Em frente à minha vaga, era uma outra vaga especial também, de deficiente. Quando eu voltei, era o mercado, quando eu voltei com as compras e fui guardar as compras, tinha uma moça me esperando, que era uma cadeirante. E aí ela falou pra mim, você parou numa vaga especial. Eu falei, mas eu estou com um cartão, porque eu já estava um pouco mais preparada, né? Eu falei, mas eu estou com um cartão. Eu falei, a senhora pode ficar tranquila que eu vou mostrar o meu documento para comprovar que é o meu cartão. Aí ela pegou e falou, não precisa. Eu falei, não precisa. Eu falei, a senhora não me abordou falando que eu parei na vaga especial e que eu não sou? Não era... não é meu direito. Não é meu direito? Eu falei, agora a senhora vai ver. Aí entrei, tirei da bolsa, mostrei o meu RG, mostrei o cartão do carro com o meu nome, mostrei um relatório médico, falei, eu gostaria que a senhora lesse agora para a senhora saber. Eu falei, então não é porque eu não estou de cadeira de rodas que eu não tenho direito à vaga. Então, assim, se eu tenho direito, eu vou usar a vaga. Aí ela ficou meio sem graça, claro que ela não gostou muito, mas ela se sentiu no direito de me abordar, e aí eu me senti também no direito de mostrar para ela, né? e para ela verificar que eu não estava fazendo algo errado. Mas o que eu percebi nessas 2 situações é que as pessoas estão muito prontas para te julgar e te expor caso você tivesse feito algo errado ou caso... enfim, entendeu? Sim. Então, assim, para a gente ver como que as pessoas estão, entendeu? Então, eu tento me policiar muito com essa questão. Que eu tento ser o justiceiro da meia-noite. A Amanda achar ruim demais, a Kate achar ruim demais. Que eu tento falar, é só fazer o certo. Sim. Entendeu? Aí esses dias eu estava a trabalho também no mercado e um cara parou numa vaga de deficiente, com o carro cheio de gente. Desceu e foi para dentro do mercado comprar cerveja. A hora que ele desceu e veio caminhando em minha direção, eu estava com a escolta, eu falei assim, olha só, amigo, você está numa vaga de deficiente. Ele falou, tem um deficiente dentro do carro. Eu falei, tem? Tem. Eu falei, tudo bem, então cadê o cartão? Aí ele ficou sem graça, voltou para dentro do carro, foi lá e tirou o carro. Aí o guarda falou assim, ô louco, achei que ele ia te trucar e te esfregar o cartão na sua cara. Eu falei, aí eu ia pedir desculpa para ele. Sim. E se ele tivesse com o cartão, ele teria colocado o cartão para estar na vaga. Entendeu? Então, porque assim, uma coisa é você questionar alguém que está na vaga sem o cartão. Ok. Exatamente. Eu acho que tem muita gente que faz coisa errada. Mas a partir do momento que a pessoa para na vaga e está com o cartão, dificilmente ela
vai estar errada. Exatamente. Se ele já tivesse colocado o cartão ali em cima, eu nem questionado não tinha. Sim. Entendeu? Então, assim, e esse é o ponto. Uhum. É por isso que a pergunta é sobre isso. O que você pensa do mundo é justamente por isso. Por quê? A ideia realmente do podcast é de que a minoria, que hoje eu vejo que é a minoria, sim, que tenta fazer certo, que tenta que as coisas funcionem, que questiona tudo, mas tenta fazer direitinho, não se dê por vencida. Mas eu acho, Nando, que a gente precisa pensar o seguinte também. Eu tenho feito algumas reflexões com o Marcelo, que é o seguinte: numa situação como essa que você colocou agora, né, de que você acaba sendo o justiceiro, você tem esse espírito, é bacana, mas eu acho que a sua família está certa em questionar, por quê? Às vezes o Marcelo fala uma coisa para mim e faz muito sentido, se a gente for pensar. Numa situação como essa, que você questionou o rapaz, né, que ele estava numa vaga sem o cartão. Se ele tivesse partido para cima de você, se ele estivesse armado, tivesse dado um tiro em você ali naquele momento, você tivesse perdido a vida, o Marcelo fala o seguinte: você, enquanto homem do bem, homem de bem, teria tirado um problema da sociedade, que assim, você foi lá questionar um problema, né, que é da sociedade. E você teria trazido para você o problema. Então, às vezes a gente precisa também se policiar para a gente não tentar resolver algo e trazer para a gente. Porque você acaba tendo uma consequência, às vezes, de algo que você não tinha nada a ver. E aí você traz uma complicação para a sua família, uma dificuldade, porque se a sua família perder você... eu parei de dar fechada nos outros no trânsito por causa disso. Então... Uma colega uma vez falou assim para mim: você tem uma filha pequena. Sim. Se você não deixou esse cara entrar, você interrompeu, você fez isso. Esse cara tá armado, dar um tiro, se pegar em você, beleza. E se pegar na sua filha ou na sua esposa, como que você vai ficar? O dia que ela me falou aquilo, eu nunca tinha parado para pensar nessa hipótese. Sim. Aí eu parei da fechada. Hoje eu dou vez para todo mundo no trânsito, às vezes. Tá um pouco mais bonzinho, né? Mais ou menos, né? Então, assim... Mas é importante fazer essa reflexão. É um ponto, porque, assim... É o fato do... Mude o mundo, mas que mundo você quer mudar? Começa por você e o seu. Pronto, se o seu mudou, tá ok, vambora. E outra coisa, às vezes, você faz o certo. Não importa se o outro tá fazendo o certo. A gente precisa aprender isso também. Eu fiz a minha parte. Se você não fez a sua parte, aí é um problema seu, entendeu? Às vezes a gente pensa, né, na questão da espiritualidade. Sim. Eu estou fazendo o que é certo, ok. Se você não vai responder... já vi casos, por exemplo, de doação. Fiz uma doação e a pessoa usou para qualquer fim. Outro fim. Eu fiz de coração, eu fiz porque eu achei que era o momento... Belezinha, tô com um bônus lá no céu. Agora, se a pessoa usou de uma forma errada, equivocada, aí é problema dela. A gente não pode se apegar a isso, entendeu? É a história do cara que chega no farol e pede um dinheiro para comer e é para comprar cachaça. Sim. E ele chega e pede, dá um dinheiro para cachaça. Hoje eu acho engraçado que tá tendo os consensos assim. Se o cara me pediu para beber, eu dou. Agora, se ele pediu para comer e eu tô vendo que é para cachaça, eu não dou. Então, assim... E aí é a opção da pessoa, dar ou não. Sim. E aí é a opção do outro fazer ou não. Uma outra situação que eu passei também, né, que não tem a ver com a doença agora, mas em frente à minha casa, eu moro em casa de rua. Lá em Valinhos tem muitos condomínios, né? Mas nós moramos numa casa que é em rua. E minha casa tem uma árvore em frente na calçada, ali em frente ao portão. E... passeando em alguns condomínios lá, por conta de levar minha filha na casa de amiguinhas, enfim, eu via que as árvores dos condomínios cheias de orquídeas, né? Achava a coisa mais linda. Aí, eu tinha orquídea em casa, falei, vou amarrar uma orquídea na minha árvore também. Fui lá, amarrei a minha orquídea, ficou lá um tempinho até pegar, nasceu uma flor, a coisa mais linda. Ainda um vizinho comentou comigo, acho que os meninos vão passar brincando aí na rua e vão tirar a orquídea daí e tal. Eu falei, nem dei atenção. Mas, um belo dia acordei, fui sair no portão, cadê a minha orquídea? Não estava lá. E aí o mesmo vizinho que falou que os meninos poderiam roubar, ele falou, olha, eu vi uma senhora passeando com um cachorro, ela parou aí
e levou a sua orquídea. Na ocasião, eu fiquei muito brava, né? Para não falar outra palavra. Pode falar à vontade. Eu sou fina. Mas eu fiquei muito brava, tanto com a mulher que roubou minha orquídea, quanto com o vizinho que nem para falar para a mulher, olha, não pega a orquídea, né? Mas enfim, aí fiquei brava por um tempo, mas depois eu falei, é uma coitada. Se ela não tem condições de comprar uma orquídea, se ninguém nunca deu uma orquídea para ela, o problema é dela. Eu, graças a Deus, tenho condições de comprar uma orquídea, já ganhei muitas orquídeas. O que eu fiz? Plantou. Enchi minha árvore de orquídeas. Então, assim, hoje tem, acho que, com flores, pelo menos três pezinhos lá de orquídeas, nem sei se é pé que chama. E mais uns 3 lá, sem orquídea, mas que estão com a planta e que vão florescer. Então, assim, eu fiz o que eu acho que é certo. Se ela fez o que ela acha que é certo, o problema é dela. Entendeu? A gente tem que tirar da gente esse sentimento ruim, esse sentimento negativo, que não é nosso. Eu não roubaria a orquídea da árvore de ninguém. Mas, assim, eu vou bater no vizinho da frente, que não falou nada? Eu vou bater na mulher? Dá vontade. Não, né? Tipo, não posso falar isso aqui, que vai ao ar. Então, paz e amor, né? Tá bom, né? A gente só replanta as orquídeas e tudo seja certo, o que Deus quiser. Deixa seguir, né? Deixa seguir. Não, tá certo. Segue o baile. Tá certo. O que você deixaria, o que você entende como o maior legado da Milena para os seus amigos? É difícil aí, né? Difícil. Achar que os outros pensam de você. Eu poderia chamar, né? Você, a Kate, então, né? fala pra mim o que vocês pensam. Não, então, eu sou esperto. Passa uma colinha, né? Pra mim, pelo menos. Eu já joguei pro outro lado. É você. Não, eu acho que assim, Nando, o principal é fazer sempre o certo e sempre o bem. Eu tenho muita tranquilidade de falar que por onde eu passei, seja empresa, seja, né, relações sociais, seja escola, eu sempre deixo a porta aberta. Isso acho que é muito importante. A nossa amizade, mais de 20 anos. Sim. Né? Eu acho que isso é gostoso, isso é bacana a gente ter. A gente não se vê todo dia, a gente não se encontra mensalmente, mas quando a gente se encontra, a gente tem um respeito, a gente tem um carinho. Sim. Então, isso eu acho importante. Algumas pessoas a gente acaba se afastando na vida por conta de destinos diferentes da vida, enfim. Algumas pessoas a gente acaba tirando da nossa vida porque a gente acha que não agrega ou que não fazem bem. Mas as pessoas que ficam, eu acho que é isso. É você nunca prejudicar. Nunca vou pensar em prejudicar você, nunca vou pensar em me aproveitar, tirar uma vantagem, ou de alguma forma falar, o Nando vai fazer isso e, né, eu vou ganhar em cima. Então, acho que isso é o fundamental. Legal. E agora eu vou te falar perguntar da parte mais fácil, que é como é doce viver com seu marido Marcelo. Olha, ele esperou todo esse tempo para fazer essa pergunta. Que eu esperei ele estar presente, né, para não falar nas costas. É muita sacanagem. Agora vão ser só elogios. Não, com certeza. Não, brincadeira, tá? Essa era só para... Não, é porque assim, a gente sabe que a convivência a dois é muito complexa. Né? É muito complexa. Então, assim, eu falo só para encher o saco mesmo. O intuito maior realmente era aqui falar da Milena, porque assim, eu e a Kate, a gente admira muito você. Obrigada. Muito mesmo. E a gente sabe que no nosso ciclo de amigos em comum tem admiração também, não é rasgação de seda, é verdade. E é por isso que, assim, eu queria realmente que você tivesse... Quando foi para ser os número 1, eu falei assim, eu acho que a Milena seria a pessoa ideal. Não pelo fato daquela notícia que você descobriu, não. Por você, por você em si. Legal. Mas eu acho que é bastante importante falar sobre isso, Nando, porque o casamento não é fácil, a relação
entre duas pessoas, né? Seja duas irmãs, dois irmãos, não é fácil. Mas quando você mora na mesma casa e você vem de culturas diferentes, você vem com vícios diferentes, né? Se torna mais difícil. E claro que a gente também vê que depois de 20 anos, né, muitas coisas se tornam muito mais maduras, muito mais tranquilas do que era no começo, dos questionamentos ou das diferenças. Isso vai se assentando também. Então, eu acho que é bastante importante a gente respeitar o espaço do outro dentro de um casamento, a gente entender, né, o momento um do outro. Mas falando mais recentemente, acho que é bacana, depois do meu diagnóstico também, eu acho que não que tenha fortalecido a nossa relação, porque a gente já tinha essa relação sólida, graças a Deus. Claro que passamos por problemas, passamos por dificuldades, passamos por momentos bem críticos, mas quando você tem um diagnóstico desse dentro da família, dentro da casa, não tem como falar que não mexe com as estruturas, não abala as estruturas, né? Abala, sim. Mas o Marcelo é um super companheiro. Desde o momento que a gente teve, né, o diagnóstico a primeira vez, a gente saiu do consultório, para você ter ideia, a gente entrou numa escada de emergência lá do prédio e a gente chorou juntos, porque sabíamos, né, o que a gente estava recebendo, né, o que a gente tinha pela frente. Mas eu agradeço muito, 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 muito mesmo, porque é uma pessoa que está comigo em todos os momentos, é uma pessoa que, quando eu preciso, né, de colo, quando eu preciso de alguém para falar, não, vai dar certo, não seja pessimista, ele está lá. E é uma pessoa que, assim, abriu mão também de uma boa parte da vida dele para viver esse momento que eu estou vivendo. Então, não posso falar nada que não seja, né, que ele é o meu parceiro de verdade, entendeu? Tem paciência, porque precisa ter paciência, como eu falei, mexe muito com a parte hormonal, com a parte de emoções, por conta da medicação. E aí você tem que ter pessoas do seu lado que te deem força, né, que estejam prontas também, porque senão a gente tem a noção. Eu acompanho muitos casos, né, de mulheres que têm o diagnóstico e que, assim, em menos de um ano estão separadas. Porque é difícil você manter um relacionamento com um problema como esse. Então, não que eu esperasse isso do meu esposo, porque eu conheço a pessoa que está comigo. Mas é um diferencial, isso sim, de ter essa pessoa do meu lado. Entendi. Legal. Muito bacana, muito bom. Obrigada. Tem alguma coisa que você queira falar, assim, dá uma mensagem pro mundo? Aquela história do cortou uma árvore. Já plantei uma árvore também. Aí, ó, tá vendo? Eu falei cortou, né? Tinha que ser plantei, né? Plantei. Isso aí, igual das Miss, né? Que dá o tchauzinho certo. Não. Tem alguma coisa que você gostaria de deixar assim, olha, esse aqui é um lema que eu encaro hoje, é isso que eu levo hoje. Eu queria agradecer a você por esse carinho, por ter me convidado para participar do seu programa. Desejo muito sucesso, que esse realmente seja o primeiro de muitos e muitos programas. Queria agradecer a sua família, que é uma família linda, querida. Obrigado. Vocês são muito especiais também. Eu acho que vocês, enquanto família, passam uma tranquilidade. Olhando de fora, a gente vê uma harmonia. Mesmo não convivendo aí diariamente com vocês, vocês são muito queridos. Bom, e a gente consegue sentir isso. Então, parabéns pela família que vocês formaram. Parabéns por serem quem vocês são, viu? Obrigado, você também, por nos fortalecer. Estamos longe, mas estamos perto. O teu Marcelo falou que não gosta de tecnologia. Eu acho que essa é a maior vantagem da tecnologia. Nós estarmos perto e longe ao mesmo tempo. Mas é isso aí, Milena. Obrigado mais uma vez. Deus te abençoe muito, muito, muito. E nós vamos voltar aqui outras vezes depois que você ver a neve. E com certeza. E a dica que eu deixaria aí para o mundo, então, já que eu não vou falar aquelas coisinhas, né, de plantar árvore, mas deixar aí o desafio para vocês enquanto família e deixar também, né, o recado para as pessoas que façam as suas listas de desejos. Legal. Acho que isso é bem bacana. Legal.
A curto, médio e longo, né? Isso mesmo. Legal. Legal, gente, obrigado. Estamos aqui encerrando o nosso bate-papo com a Milena. Se possível, sigam ela lá, vocês vão ver as fotos da festa de 15 anos da filha dela, você vai acompanhar um pouquinho da vida dela e nos acompanhem. Estamos iniciando uma jornada aí, o Pode Ser, o ser da vida. Se Deus quiser, um pouquinho a gente tenta melhorar o mundo. Obrigada, Nando. Obrigadão, até mais. Tchau, tchau. Aí o Johnny começou a gravar. Tá perdendo tudo. Já pensou? A mãe me perguntou 2 vezes, tá gravando? Corre esse risco, né? É tecnologia. Você não falou bem, senta lá, Marcelo. Vamos fazer Isso aqui é pra jogar videogame. Cadeira gamer. Vocês têm? Não. Eu tenho. Isso aqui é pra jogar videogame, pô. Meu, olha. Marcelo, vamos lá, senta aí. Você consegue mexer nesse bagulho aqui, ó, ele desce pra onde você quer, ó. Sim, você Põe vai pra lá baixo. embaixo, você deita. Aqui embaixo tem os controles aqui, ó. Tô me sentindo. Ah, não, mas se você sai da cadeira, ele sobe. Olha lá. Ele sai da posição. Ah, mas... Não, então, mas você vai colocar na posição. Aí, ó. É botar e ficar, né? O do braço também sobe. Marcelo, conta pra mim das suas pescarias aí. Faz um podcast com ele de pescaria. Eu já falei, você quer? Tá gravando, só ir pra cima. Cara, como é Não hoje, mas Mas os seus você tinha. peixão. como é difícil esse negócio. Meu, a gente vê lá aquele The Voice, né? Tanto os mais Sim. velhos, as crianças, os jovens. Cara, é difícil demais isso aqui, cara. Né? Cantar é dom, né? É. Né? Ter a voz certa, o timbre certo. É dom. Meu, você saber que você segurar esse trem aqui, ficar lá cantando e tal. Você é louco, rapaz. É, engraçado. Conta aí, como foi a sua experiência de pescar aquele peixão? Conta aí, só essa. Conta só essa que não manda pro seu grupo de WhatsApp. Não, mas de verdade, você podia vir fazer um podcast com o Nando, de pescaria. Vamos, pô. Fácil. Mas amor, é legal. Fácil. Faz. Conta suas histórias. Ele vai fazer. Não, Marcelo. Eu vou fazer as Esse amor, perguntas. amor, Isso. história. Isso aí é uma coisa minha. Os outros não tem que ficar sabendo de nada.